33, o verso 15 e o 16 fala assim. Você bota aí, eu vou tomar uma água. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Uma das coisas que, dentro dessa passagem, que ela é muito conhecida, ela é cantada também em várias músicas, elas retratam esse ponto aqui. É de alguém que ele fala assim: se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar. E isso mostra com muita clareza alguém que entendeu a necessidade de estar na presença de Deus. Moisés está exigindo algo que deveria ser o motivo principal pelo qual os crentes se aproximam de Deus em suas orações. Porque na verdade, quando nós estamos num ambiente de oração, o que muito vai sobrar é pessoas que colocam seus pedidos diante do Senhor. Mas isso tem algum problema? Não. Na verdade, a Bíblia também nos ensina que eu e você, nós precisamos nos apresentar, precisamos apresentar as nossas petições a Deus. Só que o motivo pelo qual nós deveríamos mais se aproximar em oração, entrar no ambiente de oração, deveria ser pela presença do Senhor. Deveria ser por mais dele, para que ele possa mover, para que ele possa estar presente, para que ele possa nos moldar, nos transformar todos os dias. Moisés está deixando claro aqui nesses versos que só existe uma forma de você ser diferente da grande maioria. Moisés está nos ensinando que só existe uma forma de saber se Deus aprova as nossas ações. E esse motivo é se a presença dele estiver conosco. Quando ele fala assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Em outras palavras, como eu posso saber que eu achei graça aos teus olhos se o Senhor não estiver conosco? Como eu posso saber se o Senhor tem aprovado as minhas ações, se o Senhor não está conosco? Como eu posso saber que esse é um ambiente agradável para estar, se o Senhor não estiver nesse lugar? Como eu posso saber se eu vou dar um próximo passo, se o Senhor não está comigo, se o Senhor não me direciona para isso? Como eu posso saber? O que vai me diferenciar dos demais povos, se não a tua presença? É o que ele está falando. É por isso que quando ele olha a possibilidade de viver algo prometido por Deus, onde Deus fala que ele não vai mais, ele iria mandar o seu anjo à frente, que ia conduzir o povo, que ia guiar o povo, que ia levar o povo à terra prometida, um lugar que mana leite e mel. O verso vai falar que os seus inimigos não contenderão contra você, vocês não serão vencidos por inimigos nenhum. Mas Moisés fala assim: se o Senhor não for, não nos faça sair desse lugar. Alguém que ele entendeu, por mais que a terra prometida seja boa, por mais que seja um lugar que mana leite e mel, por mais que você possa saber através da palavra que quando os homens eles vão espiar a terra, lá na frente quando os homens vão espiar a terra, dois homens precisam trazer um cacho de uva. Imagina o tamanho dessa uva, imagina o tamanho das frutas. Inclusive no tempo em que eles vão espiar a terra, é o tempo de colheita. Então imagina as frutas daquela terra, imagina a fartura daquela terra, imagina aquela terra quão produtiva ela não era. Ela era a promessa do Senhor para o seu povo: eu vou enviá-los para uma terra que emana leite e mel. Então, pensando de uma forma natural, está tudo certo, nós vamos viver a promessa, nós vamos sair, deixar esse deserto de lado, nós vamos deixar tudo isso para viver agora a bonança do Senhor. Mas Moisés fala assim: se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe sair desse lugar. Muito se fala sobre o deserto, muito se fala sobre lutas, muito se fala sobre as guerras, muito se fala sobre as aflições. Pessoas, quando estão nas suas dificuldades, as pessoas vão conversar umas com as outras: estou passando por uma batalha, estou passando por uma guerra, estou passando por dificuldades, estou passando por um deserto. E foi nos vendido que parece que é uma punição estar nesse lugar. E que fique bem claro, não é legal você estar passando por provas, você está no deserto, não é legal, mas é necessário. E nesse lugar a presença do Senhor também está.
Porque no deserto foi onde o povo viu o maná que descia do céu. Onde o povo podia ir todos os dias lá num lugar, recolher o pão do céu. E esse pão ele só servia para o mesmo dia, porque no outro dia eles precisavam ir novamente pegar a porção. Há quem diga que o maná ele tinha sabor daquilo que você imagina. Então pensa aí, você pegou o maná lá, comeu, estou imaginando que algo tinha um sabor para encher você. Se é verdade ou não, não sei. Mas eu sei que Deus ele proveu o seu povo em todo o tempo. Enquanto eles passaram pelo deserto, a Bíblia fala que as roupas, eles não precisavam trocar, porque as roupas também cresciam. As sandálias, enquanto eles marchavam pelo deserto, elas não acabaram, porque a provisão do Senhor estava com o seu povo. Deus visitava seu povo frequentemente. A Bíblia fala que Moisés ele pegava a sua tenda e ia até fora do arraial, armava lá e tinha momentos com Deus e a nuvem do Senhor vinha naquele lugar. Então o deserto, as suas dificuldades, seus problemas, elas também refletem algo que Deus está trabalhando no seu coração. Mas tem um ponto também, que a presença do Senhor nos acompanha nesse lugar. Eu estava, essa terça-feira eu fui na célula do Avaí. E aí tá lá, cadê Breno? Breno tá por aí? Tava agora, hein? Breno lidera a célula. E aí, tava lá ministrando e tal. Daqui a pouco eu lembrei de uma situação. Existe um lutador de MMA, que ele é cristão até, e ele falava justamente sobre isso. Eu citei esse exemplo lá, por isso que eu coloquei a célula. Ele falava assim: quantas pessoas estão olhando para as lutas e para as dificuldades como algo ruim? Eu, enquanto lutador, eu preciso chegar nesse lugar para que eu possa ser campeão. Enquanto pessoas estão correndo da luta, da batalha, eu me preparo justamente para chegar nesse lugar, porque é esse lugar que vai me promover, é nesse lugar que eu vou receber um prêmio, é nesse lugar que eu sou campeão, que eu me consagro campeão. É a mentalidade desse homem. E essa precisa ser também a nossa mentalidade enquanto igreja. As provações, as dificuldades vai nos promover a um lugar que Deus tem para mim e para você. Tudo isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, e Ele estará conosco em todo o tempo. Não estou querendo vender para ninguém que a dificuldade, que o deserto, que isso é bom, é maravilhoso. Estou falando que é necessário, e Deus estará com você nesse lugar. Agora, como é que eu sei disso? Quando eu pego o meu lugar à mesa e sento para estar com Ele. É isso que Moisés está falando, como eles saberão, como eu serei, como nós, como povo teu, nos diferenciaremos dos demais, se a tua presença não estiver conosco. Como eu sei que os teus olhos estão sobre mim, como eu sei se tenho sido aprovado pelo Senhor, se a tua presença não está comigo. Como eu sei que tenho achado graça aos teus olhos, se o Senhor não estiver nesse lugar. Só tem uma forma, Ele está falando. Só tem uma forma para que eu possa receber aprovação, é se o Senhor estiver comigo. Só tem uma prova que eu sei que eu serei vencedor, é se o Senhor estiver comigo. Só tem uma maneira pela qual eu sei que eu já recebi vitória, se o Senhor estiver comigo. É por isso que nós, como igrejas, precisamos sentar à mesa com o Senhor, porque nesse lugar é lugar de transformação, é lugar de renovo, é lugar de alegria, é onde nós somos trabalhados pelo Senhor, para chegarmos à condição que Ele tanto anseia para todos nós. Amém? É isso que Moisés estava nos ensinando. Só existe uma forma de saber se Deus tem aprovado as nossas ações, se Ele estiver conosco. O salmista que eu abri aqui o culto com Salmos de número 84, que fala assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal me encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhos. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial.
De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Sabe o que o salmista aqui está falando? Isso é um canto de romagem, de peregrinação. Esse cântico, ele expressa o amor pela casa de Deus, fala de alguém que ama estar na presença do Senhor, alguém que não busca estar nos banquetes do mundo antes, sabe que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outros lugares. O salmista ainda falou: como a costa anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Está lá, os salmistas estão referindo isso. O salmista expressa seu anseio pela presença do Senhor. Fala de alguém que deseja Ele mais do que tudo, e essa precisa ser a nossa essência todos os dias. Sabe por quê? Porque novamente os banquetes, eles são constantemente oferecidos para todos nós. E dentro da natureza humana é muito fácil você receber esse convite, você aceitar esse convite. Por isso que nós precisamos todos os dias ir lá, no lugar, na mesa, estar na presença do Senhor, porque a cada dia Ele vai trazer uma porção, a cada dia Ele vai trazer algo específico para todos nós. A vida com o Senhor é algo que precisa acontecer dia após dia. Não basta você ter um chamado, não basta você ter dons e talentos, não basta você ser conhecedor das Escrituras, não basta você fazer parte de um ministério. A constância, ela se dá através da mesa. Todos esses pontos aqui colocados são maravilhosos. Você conhecer da palavra, você ter dons e talentos que Deus distribui ao seu povo, você ser conhecedor da palavra. Olha que maravilha você conhecer a palavra do Senhor. Olha que maravilhoso é você saber que o Salmo 13 fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que convicção alguém pode expressar essa realidade na sua vida, num dia de dificuldade, sabendo que Deus é o pastor que vai cuidar das nossas vidas. Alguém que vai falar sobre paciência, ele vai lá no Salmos de número 40, esperei com paciência no Senhor. Alguém que precisa de um momento de um conforto e segurança da parte de Deus, ele vai lá no Salmos 91, você tem a palavra do Senhor recheada de mensagens, que vai alegrar o seu coração, vai corrigir você sempre que necessário, e vai te encher. Olha que maravilha é isso. Só que o que adianta eu saber tudo isso, se eu não me sento para ouvir a voz do Senhor, se eu não paro para estar na presença dEle, se eu não paro para colocar as minhas aflições, colocar o meu coração rasgado diante do Senhor para saber daquilo que Ele vai fazer. A distância de Deus te aproxima do mundo. A distância de Deus te aproxima do pecado. E pessoas têm vivido justamente isso nessa janela que nós estamos vivendo. Às vezes você olha para alguém assim e fala assim: nunca mais eu vi fulano na igreja. Ou talvez você fica sabendo que você viu alguém estava lá na igreja outro dia, mas é uma bênção aquela pessoa. Aí sei lá, acho que tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa, esfriou na fé, não sei. Só que, por isso que nós temos batido sempre na tecla de que você precisa, ou que nós precisamos constantemente da presença do Senhor. Para que alguém, quando olhar para a esquerda, querer fazer algo errado, o Espírito Santo vem e constrange você. E você é tocado por Ele, você fala: Deus me perdoa, não é isso que eu quero a Tua presença, eu quero estar com o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez você saiba o que eu estou falando. Talvez você tenha passado por isso hoje. Alguém que, não sei se eu vou para a igreja, não sei se eu vou para tal lugar, não sei. Deus é bom que te trouxe nesse lugar.
Talvez Deus usou alguém para fazer um convite. Talvez alguém que Deus usou algo para trazer você até aqui. Mas com toda certeza você veio porque Deus trouxe você a esse lugar, amém? Jeremias capítulo 2, se você puder colocar aí nos monitores, abrir a sua Bíblia também. Jeremias capítulo 2, o verso 11, eu vou ler aqui agora. Que diz assim: houve alguma nação que trocasse os teus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Até aqui o profeta está chamando a atenção do povo de Israel para um erro cometido. E ele começa falando assim: houve alguma nação que deixou os seus deuses, mesmo eles não sendo deuses. Então, se você parar para analisar a Bíblia, pessoas fizeram isso, nação não. Nenhum povo por inteiro deixou os seus deuses, mesmo eles não sendo. Mesmo esses povos nos erros, eles continuaram adorando os seus deuses. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Mas o povo de Deus fez justamente isso. E essa é a correção que o profeta está trazendo para o povo. Ao ponto de chamar a atenção dos céus. Porque ele fala assim: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Em outras palavras, como eles puderam fazer isso? Como eles puderam abandonar o manancial de águas vivas para fazer algo que não retém a fonte, para fazer algo para si que não vai levá-los a lugar nenhum? Ele fala: a mim me deixou o manancial de águas vivas e me trocou por aquilo que é de nenhum proveito. E o profeta está chamando a atenção do povo. O povo fez, sabe o que? Trocou Deus pelas coisas que são de nenhum proveito. O povo deixou de estar na mesa com o Senhor por coisas que são passageiras, coisas que completam muitas vezes o dia de muitas pessoas, mas são coisas de nenhum proveito. E o texto fala: dois males cometeu o meu povo. Quais foram os males que eles cometeram? Abandonaram Deus, o verdadeiro Deus, o manancial de águas vivas, e o segundo erro eles colocaram algo em seu lugar, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Algo que você vai pegar lá e vai vazar porque não tem sustentabilidade. Lembre do maná que Deus fala: povo, todos os dias vocês vão lá e peguem. Não juntem porque vai ficar ruim, mas todos os dias vocês vão e peguem a porção do dia. A oração modelo, ela fala sobre isso: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso está falando de um pão físico, sim, porque é necessário para nós, mas também está falando do pão espiritual, porque também é necessário para todos nós. Se você for parar para olhar, João 7,38 fala assim: quem crê em mim, quem crê em Jesus, quem crê na palavra de Deus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só que só vai viver essa realidade aquele que vai no manancial buscar água todos os dias. Porque enquanto você vai buscar a água do Senhor, vem sobre você, as águas dele vêm, que a presença dele vem, no dia seguinte você vai novamente, e é preenchido novamente. Dentro dessa realidade, você consegue levar isso para outras pessoas também. Só que o que eles fizeram foi, deixaram de buscar Deus todos os dias, deixaram um manancial de água viva para fazer para ele um lugar onde eles colocavam as águas, se privando de buscar as águas todos os dias. Só que esse compartimento, esse lugar ali, uma cisterna rota, fala de um lugar quebrado. Fala de um lugar que não vai guardar a água. Fala de um lugar que as águas aliás vão furar e daqui a pouco você não tem nada para oferecer a ninguém. Porque se você não for buscar no manancial, como é que de dentro de você vai fluir algo? Como eu falei aqui, distante de Deus, você vai estar próximo do mundo e você vai estar cheio daquilo que o mundo tem para oferecer.
Só que próximo de Deus você vai ser transformado por Ele. Você agora vai deixando tudo para trás e vai sendo transformado dia após dia. Você vai sendo renovado dia após dia. Você vai sendo cheio dia após dia. Deus vai te fortalecendo dia após dia. A alegria vem, o renovo vem, as coisas começam a acontecer porque a presença dEle é real no nosso meio. Se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, o verso é o 15, que diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Rogo-te que me tenhas por escusado. Não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia até aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ela tiver um tema para essa passagem, vai estar, essa é a parábola da grande ceia. Parábola da grande ceia, por aí vai depender da sua Bíblia. E essa passagem ela expressa a vontade do Senhor de que todos possam participar do banquete que Ele preparou para todos nós. Essa parábola ela expressa um desejo de Deus de que eu e você possa estar no banquete com Ele. Essa parábola ela deixa muito claro para nós que pessoas também têm deixado essa oportunidade de passar por preferir outras coisas na sua vida. Agora, não tem problema nisso. É a frase PM. Ele falou que eu fico repetindo sempre isso. Vou entregar uns aqui também agora. E não tem problema você cuidar das suas coisas pessoais. Você deve fazer isso. Amém? Você só não pode deixar Deus para o final. Quando a Bíblia nos ensina que Ele precisa ser o primeiro em tudo, que Ele precisa ser o centro, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco Ele em primeiro lugar, as demais coisas irão acontecer. O texto está mostrando para nós, deixando bem claro que é um banquete, é uma mesa preparada para todos nós. Só que ele também mostra que muitas pessoas vão deixar essa oportunidade passar. Muitas pessoas vão rejeitar esse banquete. A grande verdade é que as coisas desse mundo têm tomado lugar de Deus na vida de muitos. Agora, imagine alguém que preparou algo maravilhoso, algo perfeito, algo que é eterno, e ainda assim pessoas preferem outros lugares, preferem outras pessoas, preferem viver da sua maneira. Prefere viver no erro, prefere viver as coisas do mundo. É o que muito acontece nos nossos dias. Pessoas que ignoram a mensagem da cruz, pessoas que ignoram a palavra de Deus, pessoas que ignoram a verdade de Cristo, e Ele é tudo isso.
Essa parábola, ela mostra justamente isso, pessoas que têm a oportunidade da sua vida, mas simplesmente a desprezam ao escolher viver as coisas desse mundo, ou seja, pessoas que têm acesso ou têm a oportunidade de sentar à mesa com o Senhor, mas as pessoas desprezam porque preferem as coisas desse mundo, preferem estar numa loucura do mundo, preferem viver de uma forma louca por aí afora. O verso 18 do capítulo 14 fala assim: não obstante, todos a uma começarão a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Alguém que, desculpando-se por não aceitar o convite, apresentou suas questões em primeiro lugar para depois, quem sabe um dia. Porque escusar se fala de alguém que está se desculpando por não aceitar um convite. Aqui mostra alguém que recusa o convite por valorizar mais os seus bens, seus interesses pessoais. Alguém que, olhando para suas conquistas, consegue enxergar mais valor nas suas próprias escolhas do que em prestigiar o banquete do Senhor. Botei aqui, Ricardo, não tem problema você valorizar as suas conquistas. Você deve fazer isso e glorificar a Deus por aquilo que Ele te entrega. Mas você não pode deixar as conquistas tomar o lugar daquilo que é a melhor escolha que alguém pode ter, que é a presença do Senhor. O que acontece é que pessoas estão valorizando mais o presente do que os presentes, do que a presença. Quando na verdade os presentes só é a bondade do Senhor chegando até você, mas mesmo que seja um presente do Senhor, isso não vai preencher o seu coração por completo. Somente nós só somos preenchidos quando temos a presença do Senhor. Aí chega uma outra pessoa que também recebeu o convite, outro disse: comprei 5 jutas de bois e vou experimentá-las, rogo de que me tenhas por desculpado, traduzindo. E assim como o primeiro exemplo aqui mostra alguém que valoriza mais os seus bens materiais, mostra o interesse próprio, que é por sua obstinação, alguém que tem apego forte às suas ideias. O problema aqui é tudo isso ser mais importante do que a mesa com o Senhor, do que o banquete que Ele tem proposto para todos nós. Aí o outro vai falar assim, o outro diz: casei-me, por isso não posso ir. E pegando uma observação aqui muito clara, o casamento, ele é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Amém. Mas ele também não pode roubar o lugar à mesa com o Senhor. Para você que ainda não casou, fica firme, vai dar certo. Eu estou com vontade de falar uns nomes aqui. Vou falar não. Essa hora que o pessoal fica com medo, né? Quem quer saber? Opa! Só se fosse 5 pessoas, só foi 2 aí. Eu ia falar, não, estou brincando. O casamento, ele é uma bênção de Deus nas nossas vidas. É um propósito que Deus tem para todos nós. Mas, novamente, o presente não pode ser mais importante do que a presença. E aí o texto ele segue, voltando o servo, verso 21. Tudo contou ao seu senhor. Então irado o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Porque ele está falando, chama todo mundo para a festa. Existia um lugar específico para um povo escolhido. Mas eles não quiseram, chama todo mundo. Agora quem quiser vai ter acesso a esse banquete. Sai chamando todo mundo. O servo foi lá e contou isso para o servo. O servo foi lá e contou para o Senhor. Eles não quiseram. Eles rejeitaram aí, preferiu aquilo que era para eles mais valoroso. E o Senhor falou, então chama todo mundo. Agora as portas se abriram para todos. E tem algo importante aqui, que ele deixa muito claro os que foram chamados depois. Ele fala assim, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E ainda fala assim, vai depressa e procura nas ruas e becos da cidade esses aí. Sabe por quê? Porque esses aí não tem nada para oferecer para ninguém.
mas esses são os que de fato precisam estar na mesa com o Senhor. Esses são os que de fato precisam da cura, da libertação, da transformação, dos seus pecados sendo perdoados. É por isso que a mesa, ela está proposta para aqueles que assim quiserem estar com o Senhor. Deus é aquele que preparou para nós um grande banquete. Jesus é aquele que se fez servo por nós. Os convidados iniciais são o povo escolhido de Deus, os pobres, aleijados, cegos e coxos representam os gentios nessa parábola. Sabe quem são os gentios? Somos nós, que fomos inseridos depois. Pessoas com seus problemas, com suas dificuldades, mas pessoas que entenderam que o melhor lugar é estar na mesa com o Senhor. E é por isso que nós aceitamos o convite para estar com Ele. Veja bem que as nossas falhas, limitações, pecados não nos impedem de ter um lugar na mesa. Por meio de Cristo Jesus, alcançamos a redenção. E o que precisa ficar muito claro aqui, quando eu tomo meu lugar à mesa, quando eu chego num lugar com Deus, mesmo na minha condição de pecado, é nesse lugar que eu começo a ser transformado pelo Senhor, e agora eu passo a me tornar mais parecido com Ele. Eu não estou falando que Deus vai sempre aceitar tudo aquilo que você faz, não. Eu estou falando que num primeiro encontro, que num primeiro momento, que você pode estar como você é recebido como você está, para que a transformação do Senhor possa vir dia após dia, e você já não seja mais a mesma pessoa. A grande verdade é que Deus tem preparado um lugar na mesa para todos nós. Isso precisa alegrar o nosso coração. E mesmo que muitos já estejam inseridos nessa realidade, há um lugar para todos os que desejarem estar na mesa com o Senhor. Depois lhe disse o servo: Senhor, verso 22, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Deus está falando, está chamando o povo. Agora a porta da casa está aberta e ela precisa estar cheia de pessoas com problemas, cheia de pessoas que não conseguem andar, cheia de pessoas pecadoras, cheia de pessoas que precisam da transformação do Pai. Porque a mesa é lugar de transformação, a mesa é lugar de diminuição. Eu chego nesse lugar e agora já não sou mais nada, porque eu sei quem Ele é. Na mesa eu vou ser transformado, na mesa eu diminuo para que Ele cresça. A mesa é um lugar de presença, a presença dEle estando lá, tudo vai acontecer. A mesa é um lugar de combustível, eu preciso estar lá para viver aquilo que Deus tem para a minha vida, porque mesmo que eu chegue cansado, há um renovo do Senhor, e esse renovo me impulsiona a viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Glória a Deus. A mesa é um lugar de salvação. A mesa é um lugar de identificar um propósito. É nesse lugar que Deus vai moldar todas as coisas. Agora Ele me salva, agora Ele me liberta, agora Ele me posiciona para viver o que Ele tem para a minha vida. A mesa é o lugar que nós precisamos estar. E para finalizar, o louvor pode subir. Apocalipse 22:17 fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o chamado do Senhor para a sua igreja. Esse versículo nos mostra que todos nós podemos nos achegar ao Senhor, porque é um chamado do Senhor para estar na mesa com Ele. Há um chamado do Senhor para estarmos num lugar de habitação, no lugar que seremos visitados, no lugar que seremos renovados todos os dias, no lugar que nós somos perdoados pelo Senhor, no lugar que nós somos capacitados para viver os planos que Deus já desenhou para todos nós, no lugar que Deus move o sobrenatural, no lugar onde os milagres acontecem, no lugar da mesa é o lugar onde a sua fé é renovada, onde você vai aumentando o nível de fé. E hoje é um culto de ceia, um culto de estar à mesa com o Senhor, um lugar onde Deus
nos possibilita por meio de Cristo Jesus, para que nós possamos sentar à mesa com Ele, compartilhar do pão, compartilhar do seu sangue ali, como algo simbólico que nos revela que há um lugar sendo preparado para todos nós, que Deus já preparou um banquete para mim e para você, por meio de Cristo Jesus. Embora pessoas já escolhidas desde o início, elas rejeitando estar na mesa, Deus abriu espaço para os pecadores, para os limitados, para os fragilizados, para aqueles que precisam, que não são nada. Esses somos nós. Só que Deus pegou, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus preparou um lugar para mim e para você, e esse lugar está preparado. Agora eu e você nós precisamos puxar a nossa cadeira e sentar na mesa com o Senhor. E é nesse lugar que Deus vai fazer algo poderoso nas nossas vidas. É nesse lugar que Ele vai vindo com o renovo. É nesse lugar que Ele vem com transformação. É nesse lugar que Ele vem com alegria. É nesse lugar que Ele vem com combustível. É nesse lugar que Ele vai moldando as nossas vidas. Agora eu já não sou mais quem eu era. Agora eu passo a ser quem Ele quer que eu seja. Agora eu já não sou mais alguém que quer aparecer. Agora eu diminuo para que Ele cresça. Agora eu vou sendo movido de acordo com a vontade dEle para a minha vida. Nesse lugar as dores ficam para trás. Nesse lugar a ansiedade fica para trás. Nesse lugar a fragilidade fica para trás. Agora só eu e Ele, e o renovo da presença, o combustível que Ele tem para mim, o máximo da presença dEle vindo sobre mim, sobre você. Esse é o lugar que nós precisamos estar com o Senhor. Se você puder, feche teus olhos. Como eu falei, hoje é um culto de ceia. Nós vamos celebrar o corpo de Cristo, o sangue do Cordeiro. Mas antes de fazermos isso, nós vamos adorar aqui mais ainda uma vez. Eu quero orar com aqueles que entendem que precisam ter suas vidas transformadas e mudadas a partir de agora. Aqueles que entenderam que Deus preparou um lugar para você, um lugar à mesa com Ele, um lugar esse que é necessário para todos nós, independente de quanto tempo você tenha de igreja, o quanto você conhece a palavra de Deus, o quanto de experiências você já tem vivido com Ele. Nada disso importa quando você se assenta na mesa com Ele. Foi o que Moisés falou, que vai nos diferenciar dos demais, Pai, se a Tua presença não estiver conosco. De que vale ganhar as coisas desse mundo se o Senhor não estiver conosco. De que vale ter as riquezas desse mundo, aquilo que o banquete do mundo me oferece. Que vale ganhar isso e perder a Tua presença, perder a Tua visitação, perder o Teu toque. Por meio de Cristo Jesus, o véu ele se rasgou de cima a baixo, de Deus para o homem, para que o homem pudesse, do homem para Deus, entregar algo como forma de gratidão e honra a Ele, adoração, um coração rendido, um coração prostrado. Por isso, enquanto o louvor toca mais uma canção, enquanto nós vamos entrar no ambiente de adoração, o culto já está acabando, fique tranquilo. Mas nós vamos cear com o Senhor. Mas antes disso, uma reflexão todos nós, para sabermos como nós temos vivido até então. Se de fato nós temos buscado estar à mesa com Ele, se de fato nós temos largado as coisas desse mundo, ou temos feito como o próprio povo fez em determinado momento aqui, como o profeta Jeremias trouxe a correção para o povo. Será que de repente você não tem deixado as coisas que são de nenhum proveito serem mais importantes do que a presença de Deus? Será que você não tem deixado um manancial de águas vivas para fazer uma cisterna rota que não retém as águas?
Será que as nossas escolhas pessoais não têm tomado lugar que precisa ser de exclusividade de Deus nas nossas vidas? Essa é a reflexão que você precisa fazer agora. Os banquetes desse mundo estão sendo oferecidos para todos nós, mas no final das contas apenas um banquete ele nos é necessário, e o banquete do Senhor, a mesa que somente o Senhor nos proporciona, porque como eu falei aqui, é um lugar de transformação, é um lugar de mudança, é um lugar de renovo, é um lugar de cura, é um lugar de perdão, um lugar de salvação. Ele está, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Entrou em casa, Ele está na mesa. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, a mesa, sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Se você é alguém que entende que pouco tem ido no lugar de visitação, estar na mesa com o Senhor, se você é alguém que o Espírito Santo de Deus, enquanto as palavras eram liberadas, você entendeu que Deus estava ministrando no seu coração, você não pode deixar passar esse momento por nada, porque, como eu falei, em um lugar, existe um lugar à mesa para todos nós, e esse lugar eu não consigo levá-lo até lá. É você que precisa entender que há uma necessidade natural de irmos nesse lugar todos os dias. Há uma necessidade que todo homem, que toda mulher precisa entender, reconhecer, de ir nesse lugar buscar a presença do Senhor. Na mesa muitas vezes você vai falar muito, mas você precisa escutar bastante também.
A mesa muitas vezes você vai chorar, você será quebrantado pela presença do Espírito Santo. Mas como eu falei aqui por várias e várias vezes, há um renovo do Senhor, há uma visitação do Senhor vindo sobre cada um que se assenta à mesa com Ele. Deus já preparou um alimento para cada um aqui. Esse alimento traz um fortalecimento espiritual para que nós continuemos a viver aquilo que Ele tem para todos nós. Como a canção aqui falada, na mesa, quando o pão ele é partido, ali os olhos eles se abrem, você começa a contemplar aquilo que os olhos naturais não podem te mostrar. Você começa a contemplar aquilo que Deus tem preparado para você. Quando Deus ele acorda alguém, ou chama a nossa atenção para uma realidade como essa, é porque Ele se importa com todos nós, e Ele quer mais do que nós mesmos podemos entender isso, que a vontade dele é maior do que a nossa, de estar nesse lugar conosco, de que haja um encontro, de que haja uma visitação, de que haja uma aproximação. A parábola ela vai falar justamente sobre isso. Vai, chama todo mundo, agora a porta está aberta, todo mundo tem acesso a essa realidade. É por isso que eu e você nós somos encontrados, e agora nós temos a oportunidade de estar nesse lugar todos os dias. Um lugar necessário para todos nós. Por isso, não escolha pelo banquete do mundo, mas escolha estar à mesa com o Senhor. Nós vamos